Chamo em seguida Pedro Vieira, do Departamento de Investigação e Desenvolvimento da Amtrol Alpha, que participou no projeto Comet, que será conhecida das pessoas devido à Pluma, uma garrafa de gás com tecnologia revolucionária. Muito boa tarde e obrigado por terem convidado. Se chamo Pedro, sou da Amtrol Alpha. A maior parte de vocês se calhar não sabe o que é a Amtrol Alpha. Nós somos fabricantes de garrafas de gás. Garrafas de gás em Guimarães. Provavelmente não sabem a dimensão da nossa indústria de garrafas de gás, mas nós somos talvez a terceira maior fábrica no mundo a fabricar garrafas de gás, a maior a fazer garrafas leves e a maior exportadora. Nós exportamos para mais de 100 países, acho eu agora. O nosso mercado nacional para nós nem 1% representa, é mesmo muito pequenino, mas pronto. Esta é a nossa unidade em Guimarães. Nós aqui temos 5 unidades Fabril. Isto o rato vê-se ali? Vê-se. Estamos neste momento a construir aqui uma 6ª linha, felizmente, de garrafas leves, mais uma vez. E nós temos uma constante inovação no nosso ADN da empresa. O ADN dessa empresa começa com alguns tipos de asas plásticas, que depois culminam com inovações mais radicais, no caso da Comet. Comet quer dizer compósito metal. Nessa altura eu não fazia parte da Amtrol, eu trabalhava no INEGI, era investigador na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com grande prazer na área dos compósitos, com o professor Torres Marques, e a Amtrol acabou por lá recorrer aos serviços da Universidade do Porto e acabei por ir. Nós fazemos em Guimarães mais de 20.000 garrafas de gás por dia, uma brutalidade. De outros números, gastamos mais de 150 toneladas de aço por dia, é mesmo enorme a quantidade de matérias-primas. Gastamos mais de 1 tonelada de vidro, fibra de vidro com polipropileno por dia e 1 tonelada de carbono epóxi por dia em compósitos de alta pressão, que vou já vos mostrar. Mas eu estou aqui um bocado para vos falar um bocado do projeto que vocês conhecem mais pela Pluma. Pluma foi uma garrafa de gás que... primeiro, os nossos produtos, as minhas desculpas. Temos aqui os nossos produtos tradicionais, garrafas de gases típicas, 2 e 3 peças. 2 ou 3 peças é a quantidade de aço que tem, com alguns extras já modificados, que é as asas de plástico ou estes pequeninos gripes em plásticos que foram estudados, e todos eles foram estudados na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, ou no PIEP, para os materiais, para a resistência ao choque. Tudo isto foi estudado e continuamos a trabalhar nisso. E depois as nossas inovações mais radicais, a Composite, que nós chamamos Compósito Metal, que a Pluma entra neste ramo, é uma garrafa para propano e butano, de baixa pressão, ou seja, 30 atmosferas, 30 bar. A Extra Light, que é uma garrafa com aços especiais e com asas de plástico, que também entra na mesma gama dos 30 bar para propano e butano. E esta é uma inovação de há 2 anos, as garrafas de alta pressão, 300 bar, 300 atmosferas, que são feitas em compósito e que também foram desenvolvidas em parceria na faculdade. Mas sobre o projeto Pluma, em 2002, a administração da empresa, numa reunião, decidiu fazer uma garrafa leve. E então, como é que se passava de uma reunião para a Pluma? Como é que se punha uma ideia do papel no mercado? Era preciso decidir. Primeiro ver o que é que havia no mercado. Como fazer uma garrafa mais leve. Só em aço, naquela altura ainda não havia os aços leves. Os aços de alto módulo, ou pelo menos não estavam tão desenvolvidos para poderem ser usados. Em aço, não era opção. Ups, andei demais. Em alumínio,
já havia concorrentes no mercado, nós não tínhamos tecnologia, não nos parecia que era, ou não parecia aos meus colegas da Ametrol na altura, a solução. Então, material compósito seria uma boa maneira de avançar. Então mandaram lá o engenheiro Tiago, que agora é administrador, na altura era o responsável pela investigação e desenvolvimento, procurar. Então, onde é que ele vai aprender sobre materiais compósitos? O primeiro sítio onde ele foi à Feira de Compósitos a Paris, à JEC, e é sem dúvida um sítio onde se aprende bastante sobre compósitos e reservatórios de pressão, além de outros sítios. E eu aqui falo do exemplo da feira porque eu, desde que tomei as rédeas da investigação e desenvolvimento, há 2 ou 3 anos na Ametrol, tenho que ir a quase tudo. E aprendo em coisas tão ínfimas. Ainda há pouco tempo fui a uma feira de embalagens. Isto. O que é que isto tem a ver comigo? Nada. Com a Ametrol, nada. No entanto, nós estamos a desenvolver liners poliméricos, ou seja, interiores de plástico em vez de aço. E para isso temos que garantir a permeabilidade. E quem está mais avançado na permeabilidade são os senhores que fazem as garrafas de água, as selagens das comidas. Eles são bem mais à frente do que nós nesta aplicação. Então fui lá aprender. E é importante nós irmos e estarmos sempre em constante formação. Eu, quando acabei a faculdade, pensei, acabou os estudos, nem pensar nisso. A partir daí é que foi pior. Sempre. A diferença é que aí temos objetivos e temos que os cumprir. E como o professor ainda há bocado dizia, não podemos desistir e não podemos nunca pensar em voltar atrás e pensar que não vamos conseguir. E às vezes no insucesso, e o insucesso nem sempre é um insucesso real, conseguimos tirar alguma coisa e aprendemos o que fizemos mal para no projeto seguinte fazermos bem. A seguir é preciso trabalhar nisto. Na Ametrol, a Ametrol era uma mecânica, metalomecânica. Fazíamos garrafas só de aço. Então tivemos que recorrer a universidades, institutos, a fornecedores, procurar fornecedores. Também se aprende muito com fornecedores. E o primeiro parceiro que foram procurar na altura, ainda não estava lá, foi o PIEP, na Faculdade da Universidade do Minho. Polímeros compósitos, na altura poderiam estar gerados, e na altura o engenheiro Pedro Nunes, apostou com a Ametrol que seria um enrolamento filamentar, que é um processo de fabrico em que fibras são colocadas à volta de um mandril, seria a opção ideal. E foi, como é lógico, uma opção que já existia, mas foi preciso criar alguma inovação. Onde é que foi dada a inovação aqui? Isto não devia estar tão lento. Ok. Foi nas matérias-primas. Todos os reservatórios de pressão eram feitos em termoendurecíveis, resinas de poliéster, epóxi. A Universidade do Minho aconselhou-nos a usar termoplásticos, neste caso o polipropileno. Qual foi a única razão? A única é a ecologia. O vidro PP pode ser reutilizado em outras aplicações. Então foi por isso que se usou aí estas fibras termoplásticas. Pois é preciso simular. Não é fácil pegar num reservatório e simular quanta fibra é que eu ponho, quantas camadas. Camadas é o número de películas de compósito. Era preciso simular isso tudo. Então, vamos ver se isto corre. Onde é que está o rato? Fizeram os estudos em elementos finitos. Vocês todos fazem, é uma aproximação matemática que permitia dimensionar a garrafa. Então, basicamente, eles pegaram num desenho da garrafa, transformaram numa malha, puseram lá as características das fibras, as características do metal e simularam. Aqui vê-se a ficar vermelha a zona onde ela iria rebentar teoricamente, e não só teoricamente, na prática acabou por se provar que era ali que rebentava. Estes estudos demoram muito tempo, não é chegar ali e dizer ao computador faça-se, é um intercâmbio muito grande entre a universidade e a empresa, é preciso dimensionar, redimensionar, mas depois de ser feito é preciso prototipar. Fazer um protótipo antes de comprar equipamentos. E um equipamento, eu posso-vos dizer que cada máquina que faz 4 plumas ao mesmo tempo custa 0,8 milhões, só cada máquina. Por isso é preciso, antes de comprarmos máquinas, prototipar. O INEGI tinha
Isto é o conceito interior, não vale a pena falar muito dele, é em aço. O INEGI tinha essa prototipagem, e era eu, na altura, responsável do laboratório das compósitos, na parte do INEGI. Então, na máquina de enrolamento do INEGI, prototipamos a primeira pluma. Este que vocês veem aqui é uma pluma antes delas aparecerem no mercado. Demorava-nos 15 minutos a fazer cada uma e tinha 2 kg de fibra de vidro. Neste momento demoro, cada pluma que a gente faz demora 0,6 minutos e leva menos 40% de compósito. Foi toda uma evolução. Mas partimos do protótipo e depois era preciso passar para a máquina. Aqui vemos um ponto de uma máquina que foi desenvolvida depois também com a ajuda do INEGI, uma máquina industrial. A seguir é preciso a parte de fora. Nós podemos ter o melhor produto do mundo. Se não o conseguirmos vender, não temos nada, não há hipótese, temos que o conseguir vender. E no parte das garrafas de gás, a ergonomia, a parte exterior era importantíssima. Então entrou aqui a Simoldes Plásticos, de Oliveira das Meias, que fez o desenvolvimento da parte exterior, que nós chamamos de jaqueta. Aqui esta foi assim que foi desenhada a pluma, tudo em 3D, e depois, claro, o processo, a automatização do processo de fabrico. Isto não é também muito fácil de fazer, porque cada garrafa de gás tem que aguentar 17 testes, entre os quais tiro, fogos, quedas, e as garrafas cheias pesam ainda um bocadinho, e aquelas asas têm que amortecer essas quedas. Isso tudo é dimensionado através de programas de elementos finitos. Ainda hoje recorremos sempre à Faculdade de Engenharia. Basicamente o que tem dentro da pluma é isto, em que o que a Metrol conhecia é esta pequenina parte, que é como embutir um aço e como soldar, mais nada. Tudo o resto foi desenvolvido com as parcerias e as ligações que temos com as universidades, principalmente o PIEP e o INEGI, mas também com outros fornecedores e outros fabricantes de equipamentos. A nossa plataforma para fazer a pluma foi exatamente isso. A Metrol estava no meio, havia um mercado, que neste caso era a Galp, foi o inicial, havia outro, que era uma francesa, Adeon, que também partiu ao mesmo tempo, e tínhamos os fornecedores, Saint-Gobain Vetrotex, que era as fibras, Simoldes, Bollens & Schäfer, que eram os fabricantes das máquinas, por muito que a gente queira, os alemães têm mesmo bons equipamentos, a Brandsen e os polímeros também revestimentos. Depois, centros de pesquisa que usamos, o MIT foi só um baixo de consultoria, nem ficamos muito satisfeitos, mas depois a FEUP, o INEGI e o PIEP, sem dúvida. As garrafas de gás são reservatórios de pressão, são bombas ambulantes, se não forem bem feitas, por isso têm que ser certificadas. E os sítios onde prototipar, neste caso usamos o INEGI, mas noutras circunstâncias usamos PIEP e outros que mais. A partir daqui já mudamos um bocadinho a nossa plataforma de investigação. A Metrol neste momento tem uma equipa de investigação um bocadinho diferente. Nós de 15 em 15 dias reunimos durante uma manhã todos os departamentos, área comercial, produtiva, engenharia, marketing e vendas, qualidade e representantes da Faculdade de Engenharia, um designer industrial e representantes dos polímeros de Oliveira das Meias, e todos os 15 dias reunimos no que nós chamamos de Comissão de Novos Desenvolvimentos, em que vemos o que é que fizemos mal, o que é que temos que fazer, qual é o futuro da empresa e encaminhamos em novos projetos. Nós neste momento temos 3 novos projetos grandes e estamos a funcionar com eles nesta perspectiva. É importantíssima esta nossa relação com com as faculdades, e nós podemos dizer que nos últimos 3 anos contratamos 10 novos engenheiros exatamente para novos desenvolvimentos. É mais na parte de engenharia, mas também noutras áreas estamos sempre abertos. E estamos sempre a trabalhar com os institutos, porque é a única maneira, nós não temos outra hipótese de manter-nos contra a concorrência predatória
de países como a Turquia, a Índia, que são os nossos grandes rivais em quantidade de produção. A única maneira é fazer patentes, que depois algumas vezes, como na Venezuela nos disseram, não serve para nada, podes meter um processo que ninguém liga, ou estarmos sempre um passo à frente, e é isso que a Mtrol tenta ser, está sempre um passo à frente, por isso que precisa da inovação, e a inovação está com a juventude, principalmente, as ideias frescas, e às vezes nunca se sabe de onde é que vem uma ideia de uma coisa revolucionária. E basicamente é isto. Ok, muito obrigada então.